Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da AFA. Vamos lá? Em uma aula de topografia, o professor queria medir a largura de um rio. Para tal, ele tomou dois pontos A e B em uma margem do rio e outro ponto C na margem oposta, de modo que o segmento CA ficasse perpendicular ao segmento AB, como indicado na figura a seguir. Considere que a distância entre os pontos A e B é de 30 metros. A distância entre A e B é 30 metros. Os ângulos agudos alfa e beta podem ser obtidos através da equação seno ao quadrado de alfa, x quadrado, menos 9 seno alfa cosseno beta, mais 5 meios cosseno beta, é igual a zero, na qual x igual a 2 é uma das raízes. Raiz de 2 é igual a 1,4 e raiz de 3 igual a 1,7. A largura aproximada do rio em metros é igual a... Bem, nessa equação, nós temos 2 como raiz. O que isso significa? Isso significa que se a gente substituir na equação o x igual a 2, a igualdade passa a ser zero. Portanto, x aqui será igual a 2, 2 ao quadrado, menos 9 seno alfa, cosseno beta, mais 5 meios de cosseno beta é igual a zero. E aqui a gente percebe que tem seno alfa e cosseno beta. Olha que interessante. Se eu calcular aqui o seno alfa será igual a AC sobre BC. Então, o seno alfa será AC sobre BC. Do mesmo modo, o cosseno de beta é igual a AC sobre BC. Portanto, ao olharmos para essas duas expressões, a gente conclui o quê? Que o seno de alfa e o cosseno de beta são iguais. Portanto, o seno alfa será igual a cosseno de beta. Então, aonde está cosseno de beta, eu vou substituir por seno alfa. Então, a minha nova equação passa a ser a seguinte. Seno ao quadrado de alfa vezes 2 ao quadrado equivale a 4, menos 9 seno de alfa. Onde tem cosseno de beta, vou substituir por seno alfa, pois os dois são iguais. Mais 5 sobre 2 vezes cosseno de beta, que seria igual a seno de alfa. Tudo isso igual a zero. Então, teríamos 4 seno ao quadrado de alfa menos 9 seno vezes seno, seno ao quadrado de alfa, mais 5 meios seno de alfa. Tudo isso será igual a zero. 4 seno ao quadrado de alfa menos 9 seno ao quadrado de alfa resultará em menos 5 seno ao quadrado de alfa mais 5 meios seno alfa. Tudo isso é igual a zero. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer o seguinte. Eu posso colocar o seno de alfa em evidência. Ao colocarmos seno de alfa em evidência, obteríamos o seguinte.
Menos 5 seno ao quadrado de alfa dividido por seno alfa dará menos 5 seno alfa. Mais 5 meios seno alfa dividido por seno alfa dará mais 5 meios. Tudo isso igual a zero. Então, a gente pode resolver essa equação da seguinte maneira. Ou seno alfa é igual a zero, é um produto nulo, seno alfa é igual a zero, ou menos 5 seno alfa mais 5 sobre 2 será igual a zero. Então, menos 5 seno alfa seria igual a menos 5 sobre 2. Dá para eu cancelar, o menos com menos vai ficar mais, e o 5 com o 5. Portanto, seno alfa é igual a meio. E como alfa e beta são ângulos agudos, como diz o enunciado, então alfa terá que ser igual a 30 graus. Se alfa é igual a 30 graus, volto à figura e obtenho que o alfa é igual a 30 graus. Se o alfa é 30 graus, a largura do rio seria essa daqui, que eu vou chamar de L. Segundo o próprio enunciado, AB é igual a 30. E como estou diante de um triângulo retângulo, eu posso usar a tangente. A tangente de 30 graus seria equivalente ao cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seja, L dividido por 30. A tangente de 30 será igual a raiz de 3 sobre 3. E isto é equivalente a L sobre 30. Dá para eu cancelar aqui, portanto, aqui vai ficar 10. Passo 10 multiplicando, portanto, 10 raiz de 3 seria a largura do rio solicitada, que é igual a L. Assumindo ainda que a raiz de 3 é igual a 1,7, 10 vezes 1,7 seria igual à largura do rio. Então, a largura do rio será igual a 10 vezes 1,7, equivale a 17 metros, que corresponde à alternativa B.